Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com Nata Nilma, multiartista que atua nas áreas da dança, da produção cultural e das artes cênicas. Nata, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Prazer estar aqui. Nata, hoje você dirige a Nilma Produções, trabalha em várias frentes artísticas, né? Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Quando é que você se interessou pela dança? Imagino que a dança foi a sua primeira expressão artística, isso é algo que vem da infância? Na verdade, como que eu posso dizer? Eu comecei com teatro, na verdade. Ah, é? Eu estava na escola, né? A professora de português pediu pra gente adaptar um livro pro teatro. Tinha uns 15 anos. E aí a gente fez, né? Aí era pra ser um traje de comédia, virou, enfim, comédia, né? A cena. E aí a minha primeira apresentação foi lá no Teatro Nelson Rodrigues. E aí eu ficou aquela coisa instigada, assim, né? Depois, um ano depois, quando eu estava com 16, eu me inscrevi nos cursos livres da cidade, né, de teatro. E eu fiz a minha primeira aula com a Mariana Ceni. E aí, nossa, aí foi o boom, né, da cabeça, assim, né? A gente fez uma peça do Nelson Rodrigues, e aí a minha cabeça foi para um outro lugar. Por que eu comento isso? Porque aí a gente montou um grupo, eu fiz uma apresentação do Quixote, entendi quanto performer, e a gente ganhou o primeiro prêmio, vamos pôr assim, né? De teatro na cidade, né? Então, foi uma coisa muito rápida e muito recente. E aí, a gente que é jovem, né, assim, nesse período, né? Nessa adolescência, não tem como dizer que, eu quero fazer outra coisa, a não ser aquilo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tinha muita dificuldade de fala. E aí, eu descobri a minha voz, né? E que eu podia falar de várias formas, né? E aí, depois, a dança, ela veio depois, né? Porque muitas coisas aconteceram, né? A gente também é jovem, vai querendo se empolgar e tudo mais, né? Minha família também, a princípio, me apoiou, depois me tirou também, né, das artes cênicas. E aí eu só fui retomar com 18 anos, né? Conversando com os amigos, mantendo esse contato. E quando eu mantive o meu retorno, vamos pôr assim, aí não foi só o teatro que veio, né? Veio a dança. E eu fiz a minha primeira oficina também, com a Cris Ávila. E aí eu comecei para São Paulo, porque a dança aqui na cidade é muito difícil, né? Até hoje é. E é um ramo muito estrito, né? Quando eu falo de dança, eu também falo da linguagem da dança contemporânea. Poderia ser vários outros cursos, né? Eu sempre achei dança muito bonito. Eu já tinha feito na infância balé, mas era uma coisa que, né? Aquela coisa de criança, né? Os pais colocam no balé, né? Então a dança sempre foi uma coisa que a minha bisavó me incentivava. E desde a infância, porque em Cuba, né, também tem uma forte ligação, depois a gente pode falar sobre isso, se incentiva muito a cultura. E a minha bisavó queria muito que eu dançasse. Então, quando eu fui entendendo a dança, eu fui entendendo que o início talvez fosse mais antes do que os cursos a quais eu fui fazendo, do que os interesses que eu fui tendo na escola, né? Então, eu sempre me formei com as políticas públicas da cidade, né, com os cursos livres, não só em Guarulhos, mas em São Paulo também. Você falou um pouquinho disso de ir para São Paulo, né, para ir atrás dessa área da dança, mas você é de São Paulo e você veio para Guarulhos ainda criança também, bom, 15 anos você ainda é uma criança. Você veio para cá, como é que começou essa ligação assim com Guarulhos? Eu morava no Jaguaré, na minha primeira infância, né? Meus pais se separaram, fui criado pela minha avó e meu irmão cresceu junto comigo, meu primeiro irmão, que era o mais velho do primeiro casamento dos meus pais. Então, até os 7 anos de idade, a gente morava lá. Como meu pai trabalhava aqui, ele é engenheiro automotivo, formado em Cuba, ele estava trabalhando aqui nos pisos de fábrica, né, criando máquinas, essas coisas todas. A gente já vinha muito, dormia também nos pisos de fábrica, né, porque vocês sabem, né, a gente fala de paternidade, maternidade, né, esse desdobramento do trabalho quando a gente tem filhos, né. E meu pai acabou casando novamente depois, separou da minha mãe. Essa pessoa já morava aqui na cidade também. Então acabou que as coisas foram se encaixando para cá. E aí a gente mudou para cá. Então eu tinha uns 7 anos, em 97. E aí eu falo que eu sou garulense, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada aqui. E você falou de Cuba, que seu pai se formou em Cuba, sua bisavó, mas sua bisavó é cubana? Não, qual que é a ligação? A ligação é o seguinte, né? A minha família, eu sou herdeiro, eu tenho uma herança política de resistência, né? Sou filho de resistência. Então, o que acontece, né? Minha família paterna é de Pernambuco, né? Especificamente
a minha bisavó, mãe do meu avô paterno, né? Assim, porque tem, né? Quando a gente fala paterno é muita coisa, né? Então vamos direcionar um pouco mais. Eles tiveram ali, né, uma vida em Pernambuco, veio para o Rio de Janeiro. Ela era costureira, essa minha bisavó paterna. E depois ela veio para cá, para São Paulo. Quando chega em São Paulo, eles se envolveram com os partidos, o que era o Partidão, né, o Partido Comunista, mas ainda era um lugar de apoio. Meu avô trabalhava e vendia bala no trem. E depois que o irmão dele faleceu numa tragédia, né, de trem, a gente, enfim, vendendo bala, né, eu fui olhar a próxima estação, colocou a cabeça para fora, então acho que já pode imaginar a cena. E aí depois disso ele começou a trabalhar no piso de fábrica. No piso de fábrica já aconteciam os movimentos operários, né, na época ali, em torno da ditadura, um pouco antes. E aí esse período ele começa a se conscientizar. Minha avó, né, a esposa futura dele naquele período, veio da roça, né, de Presidente Prudente. E aí eu também trabalhava em piso de fábrica, assim que eles se conheceram. Quando meu pai nasce no meio já do processo já de movimento, né, de tudo aquilo que a gente vai conhecer enquanto resistência política. E aí eles foram presos, né? Eles eram do AVPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, ajudavam a fazer a famosa guerrilha urbana, estavam montando a guerrilha no Vale do Ribeira. Aí teve a queda, né, dessa organização e todo mundo foi preso, né? Então quem foi preso foi minha bisavó paterna, meu avô, minha avó, meu pai com 2 anos de idade e os meus tios, né? Um dos meus tios foram 3, a Zuleide, meu pai chama Ernesto, né? Ernesto Carlos, minha bisavó chama Tercina Dias, a tia, conhecida como tia, meu avô é o Manuel, eu tô os nomes que acho que é interessante, né? Conhecido como o Neto, né? Que é o Manuel Neto, e minha avó chama Jovelina, e meus tios, né? Zuleide, Samuel e Carlinhos, né? Então, eles passaram por todos os aparelhos, vamos dizer assim, né, os prédios de perseguição política, né, então DOPS, DOI-CODE, passaram por todos, o Presídio Tiradentes, a Torre, né, que era conhecida como a Torre da Donzela, e eles foram trocados por embaixadores, né, o primeiro foi o suíço, depois foi o alemão. Nessa troca, eles foram banidos do país, e parte da família foi direto para a Argélia, depois para Cuba, a outra depois foi para Cuba, e no caso minha avó e meu avô continuaram servindo o movimento, né, da guerrilha, da resistência, e eles viajaram em torno de 21 a 38 países, fazendo treinamento de luta armada, ajudando outros países que também sofriam contra a repressão da oposição, no caso, né. Então minha avó foi uma das sobreviventes, por exemplo, do Chile, né, do estágio do Pinochet, tem uma história muito bonita, bonita, mas não quero romantizar, bonita no sentido assim, de, tipo, conseguimos, vivemos, né, estamos aqui, né. E aí minha família passou por muito tempo em Cuba, né, quando dá uma quietada nessas coisas todas. A história é longa, depois a gente pode, senão não dá muito tempo de falar. Aí sim, né, lá em Cuba meu pai cresceu, foi criado, né, a gente foi uma família refugiada, e eu coloco assim no sentido da memória, porque eu não vivi lá, né, nasci já aqui, como eu falei. E aí quando meu pai faz 18 anos, a família começa a voltar. Isso já em torno de 79, né? Então meu pai chega aqui no Brasil em 83, né? Meus avós vêm primeiro, depois trazendo a família, né? Porque a comunicação naquele período era outra, né? Então é isso. Então minha família acabou, minha avó se formou em enfermagem também, né? Em Cuba. Minha família teve essa formação lá, né? Então a gente ficou... Você carrega toda essa história também na sua arte, né? Você inclusive Sim. participou de uma leitura dramática da história da sua avó para um videodocumentário, né? Da TV Câmara de São Paulo. Isso. E acho que você tem também outras obras, né? Que você aborda esse tema, assim, ou faz alusão ao tema do regime militar, por exemplo. Sim. Bom, como eu comentei de contar, né, a história aí, né, dessa herança política, como eu fui criado pela minha avó, como eu comentei, né, em algum determinado momento a minha avó se adoeceu. Eu queria entender esse processo de luto, né, do câncer, e eu decidi fazer um processo de despedida. Ao mesmo tempo que eu queria falar de despedida, eu também estava muito envolvido com o movimento feminista naquele período. E aí eu fui entendendo várias coisas que foram acontecendo aqui na cidade, né, foi, né, na época de 2014, 2015, a gente viu um grande boom, né, da juventude falando sobre feminismo. Então eu comecei a fazer
esse olhar específico, estudar não só as questões de repressão da ditadura, no sentido de escutar a história da minha avó, mas também fazer estudos sobre os tipos de torturas que haviam naquele período. Então, haviam torturas diferentes para as pessoas LGBT, QIAP+, haviam torturas diferentes para as pessoas negras e haviam torturas diferentes para as mulheres. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz de cruzamento histórico da minha pesquisa artística, além de também estar denunciando o meu corpo, que também sofreu abuso, sofreu estupro corretivo, que é lido como um corpo feminino. Até então, eu estava me vendo nesse período como uma pessoa feminina. Então, eu fiz esse cruzo de uma despedida de coisas que eu via em comum. O abandono, o sentimento, né, de uma invasão profunda, né, e tendo a sua intimidade exposta publicamente. E aí eu fiz o meu primeiro solo, que chamava Tripas ao Coração, né? Foi como um processo de despedida dela. Essa performance foi me levando para vários lugares, né? Depois na ETEC vai virar o Corpo, Estado de Memória Clandestina, na ETEC de Artes, com pesquisa. E depois que a minha avó faleceu, eu fiz um ato litúrgico com a companheirada toda, né, daquela época, que muitos ainda estão vivos, não todos, né? Então, naquele período ainda havia uma galera. E nesse ato eu fiz, né, eu fui o mestre de cerimônia, né, então eu convidei as pessoas a quais eu tinha vínculo, inclusive afetivo, que eu convivi e que teve essa memória política com ela. Esse ato litúrgico vai levar, pelo manuscrito que eu fiz da leitura dramática dela ali, não só outras coisas que houveram, né, naquela programação política e cultural, ou encaminhado a PDL, né, de Título Cidadão Paulistano. Depois, em 2019, né, eu faço essa apresentação dessa minha performance e recebo, em nome dela, o título de Cidadão Paulistano. Isso para mim... Coração, que você que apresentou? Isso, eu fiz uma sketch dela, né, com uma retratação também política, trazendo a Aniquimpa, Núcleo de Culturas Negras Periféricas, que era um núcleo a qual eu sou hoje, né, parceiro, mas até então eu também fui fundador, né, cofundador. Então, fazendo essa retratação com as memórias também, pensando o que é clandestinidade para além da ditadura, né? Porque a gente vive num país que foi estuprado, né, por 500 anos, mais de 500 anos, com a invasão colonial. Então, é um lugar de compromisso, né? E aí, compromisso com a história e com a retratação que é cotidiana. E para mim foi muito importante, né, a gente ter já a anistia política que eu fui acompanhando, que minha avó teve em vida, depois ter esse reconhecimento de cidadão que o Estado retrata e reconhece o equívoco que fez e a perseguição que fez com os nossos corpos, foi extremamente fundamental para que a gente pudesse avançar nas questões políticas democráticas desse país, né? E na minha história, certamente, sem dúvida, isso foi o maior orgulho que eu pude ter pós-vida dela e que eu vou carregar para toda a vida, né? Essa merecimento e gratidão, né? Tipo, é uma retratação. Né? Tá certo. Nata, a gente vai fazer um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a sua carreira, a sua trajetória na dança, nas artes cênicas, na produção cultural daqui da cidade. Então não sai daí que daqui a pouco a gente tem mais pontos de vista. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje recebendo Nata Nilma, multiartista da dança, das artes cênicas e da produção cultural daqui da cidade. Nata, você falava um pouquinho das suas produções, eu queria falar sobre quando você de fato decidiu ter um próprio negócio, assim, a Nilma Produções. Quando é que você decidiu que era preciso gerir essa própria carreira, assim? Eu vou falar um pouquinho, acho que antes de chegar na Nilma Produções, falar um pouco também, que eu acho que eu queria terminar a história da anterior, né, que havia todo esse movimento meu em relação à cidade, né, a gente fala de cultura na cidade como arte independente, mas é um nós por nós, sabe, assim, vamos correr, vamos fazer, aí a gente não consegue trampo, as políticas públicas são muito difíceis, as privadas também são mega acessíveis de acessar, e aí eu estava envolvido com algumas produções, inclusive musicais, né, eu tinha um duo, como eu falei, chamava um grupo Cênico Retalhos Ululantes, com o Felipe Cirilo, e a gente, com esse grupo cênico, né, voltado para dança e para performance, a gente viajou à Argentina, a gente foi para Cuba no festival, outros festivais também no interior de São Paulo. Ele já tem entrevista aqui também. E aí a gente fez várias coisas na cidade também,
com direções, enfim. A gente, né, quando fala de grupo independente, né, com Nós por Nós, a gente aprende muito nessa autogerir, né, políticas de grupo, vamos pôr assim, né, então a gente aprende nessa coletividade, né, do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho conhecimento e o que falta a gente corre atrás. Você fez muita parceria, assim, mesmo de participação em coletivo, Isso. ações, assim, coletivas. Isso, então a gente teve, né, o Field Blues Band, que foi onde eu batia, a produção cultural começou assim, eu batia nos botecos aqui da cidade, de porta em porta, onde tinha banda tocando, aí ela, você não quer receber uma banda de blues, né, e aí eu fui, assim, minha movimentação foi conhecendo, assim, muitas coisas, né. Depois eu me envolvi com o Projeto Clã, né, que é o Ciclo Livre de Amigos Músicos, e ali eu fiz vários corres, inclusive multiartístico. Aí houve um interesse maior em relação à produção, que não foi só a dança e só o teatro, né? Comecei a gostar muito de produzir festivais na cidade, essa coisa também de ir lá, puxa uma tomada daqui, conversa com outro, alguém ali, o tio da barraca, né? O cara ali do boteco e tal, puxa uma tomada, a gente montava palco na rua e assim foi feito, né? Depois, se vocês quiserem saber, procura mais sobre esses coletivos. E aí eu conheci muito artistas, não só da cidade, mas da Grande São Paulo. A gente fez muitas coisas, né? Foram 4 anos envolvido nisso. E aí, nesse processo, teve um momento que eu senti a necessidade de abrir a Neuma Produções, né? Porque a gente precisa se formalizar. Então, eu já vinha fazendo desde a minha adolescência cursos de administração financeira, né? E gestão de negócios, né? Eu tinha, na minha adolescência, uma ideia, né? Sou bacharel em turismo, então eu tinha uma ideia já em relação a isso, né? E aí eu decidi tocar as coisas, começar a me profissionalizar como produção cultural, né? Fazer cursos voltados para editais públicos, como fomentos diversos, né? Enfim, Lei Rouanet, PROAC, né? E aí tem coisas que são práticas, né? A gente tem que fazer. Então foi indo assim. Hoje eu faço mais essas coisas de parceria, né? Ainda estou desenvolvendo, né? Porque é muito difícil ser alguém, a gente fala que é artista, produtor, né? Empresário, assim, que a vida foi levando, né? Não porque a gente quis. E nesse período também, em contraponto, só te colocando também meus trabalhos de arte e educação, né? Porque um pouquinho nesse período eu também fui convidado a dar aula na cidade, aqui, né? No CELS de Guarulhos. E aí eu também tive um grande vínculo com a cidade nesse ponto. E eu fui buscando também me profissionalizar nesse ponto, né? Então hoje eu tenho essas duas frentes, né? Da educação, né? Da arte e da cultura, né? Arte cultural, enfim, ainda assim, né? E qual que é o foco da produtora hoje? Que tipo de projeto que te atrai? Vocês também promoveram várias ações de letramento étnico-racial, Isso. valorização da cultura queer, afro-indígena brasileira. Então, quanto que é importante para você também ter esse tipo de representação na arte, representar esses corpos dentro da arte? Acho que vamos ainda falando da arte e educação, trazendo para a questão empresarial, eu nem chamo tanto de empresário, é o que eu falo, o artista, ele acaba abrindo MEI, essas coisas, para se inscrever. Então, quando eu penso em produtora, eu penso nesse lugar, a gente precisa abrir espaços, porque muitas das vezes as pessoas ainda cobram de forma muito cara escrever projetos para captação de recursos financeiros, seja ele privado ou público. Então, também tem nesse âmbito, né? E aí, eu aprendi muito a escrever em parceria, tipo... Eu tô falando muito tipo, né? Mas essas parcerias, essas formações da arte e educação, elas foram me levando para um letramento étnico-racial. Então, eu fui entendendo a minha branquitude e ainda estou em curso. Assim como eu fui entendendo o meu corpo, né? Apesar de a gente começou a entrevista, eu não me apresentei nesse ponto, né? Mas eu gosto de fazer esse lugar, né? Da acessibilidade, né? De me apresentar também enquanto identitário, né? Então, eu também estou em curso nesse processo de transição de identidade de gênero, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa não binária, de gênero fluido, né? Pode ser que daqui a uns anos vocês me vejam um pouco diferente, né? Porque a gente vai entendendo as identidades de uma forma fluida. Mas tudo isso eu só fui entender, de novo, né? Com a pedagogia da rua, com esses encontros a quais eu estou dizendo, né? As minhas idas para trabalhar em São Paulo, né? Então, tudo isso foi me formando. Escrever projetos políticos, pedagógicos, pensar em projetos político-pedagógicos também para cidades também de São Paulo.
Então, isso fez com que eu tivesse, que eu idealizasse livros, que fizesse outras parcerias e atividades culturais também, né? Nessa inter-relações municipais, né? E conhecesse muitos coletivos também de São Paulo nesse ponto, né? Então, minha importância hoje, eu acho que é isso. Não tem como mais retroceder o pensamento, né? E não pensar que o programa de iniciação, né, artística chamado PIA, né, Aniquimpa, né, que foram a quais eu fiz parte por muito tempo, 5 anos da minha vida, também me fizesse uma formação política pedagógica, né? E aí isso me abriu muito o pensamento, a maneira de ver a vida, as coisas, né? Enfim, acessibilidade também, eu aprendi, tive muita formação de acessibilidade. Foi o programa PI e Aniquimpa que me abriram pensamentos também e áreas de atuação na comunicação, né? Então, famoso ser blogueirinho, assim, sabe? Por causa da pandemia, né? A gente tem que ficar toda hora como artista independente, né? E educadores, não importa a instância, né? Seja municipal, como eu falei, né? Estadual, enfim, no Brasil, toda hora se reinventando para poder continuar existindo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da residência artística, do Núcleo de Provocações Cênicas. Vocês estão fazendo, né, acho que nesse momento, e no final vai ter também um espetáculo, uma peça chamada Caminho entre Lamas e Tempestades. Queria que você explicasse um pouquinho qual que é esse conceito de residência artística, né, como é que está sendo realizar esse trabalho. E aí, de novo, né, a gente está falando de um projeto que ele é captado por financiamento público. A Lei de Fomento à Dança na cidade de São Paulo, de Guarulhos, desculpa, falando tanto lá, né, minha cabeça em trânsito. Então é um projeto fomentado, né, pela lei municipal daqui, e é uma idealização minha em relação à retomada sobre o meu corpo, em relação à dança performance, e também de afirmação em relação a essa linguagem. É um projeto, de novo, né, escrito por mim, onde eu pensei muito na residência artística para dar formação, assim como eu acreditei muito, né, tanto na Escola Viva, como eu já trabalhei aqui na cidade, essa arte e educação que abre espaço para que outras pessoas, né, não só pessoas da minha idade, mas jovens que estão vindo também se formar, nos carece isso. Então, trazer pessoas de múltiplas linguagens dentro da dança para fazer essa formação. E, ao mesmo tempo, compartilhando o meu processo criativo. Essa residência está também acontecendo em espaço público, né, no caso no Centro Municipal de Educação Adamastor. Então, eu agradeço bastante essa parceria, a educação sempre me acolheu. E fazer lá também é um processo de continuidade, né, porque eu também comecei a dar aula lá muitos anos atrás, né. E também foi o teatro que mais me acolheu também, então tem esses lugares, né, essa troca artística, né. O Caminhos entre Lamas e Tempestade, eu quero falar muito dessa minha trajetória artística na cidade, quanto indivíduo. São 10 anos como solista, que vai falando de um corpo ativista, um corpo político, que denuncia exatamente todas essas temáticas que a gente já tratou. Ainda que aqui eu trago de uma forma rasa, né? Tem muitas coisas de materialidades a quais eu já produzi, como eu falei, livros. Tudo isso que eu tô falando tem referências, né? Tão pautadas e fundamentadas. E eu também quero falar um processo meu em busca de uma cura de lutos, né? Porque a gente vive muitos lutos na vida. Então, Lamas e Tempestade, a gente só fala assim, nossa, de novo, só perrengue. Não. Eu quero também trazer uma perspectiva, porque eu sou um bandista, filho de uma casa chamada Casa de Caridade Pai João da Ronda, Recanto Quiguiriçá. E ali eu me encontrei depois de muitos lutos, tanto do meu irmão, como eu falei que fui criado, o Átila, que cresceu junto comigo, faleceu, né? Minha avó também falecida, então foi um lugar meu de cura nesse lugar desse luto. E ao mesmo tempo de continuidade, porque a gente, como eu coloquei, né, ser um corpo trans não binário, me entendendo nesse processo hoje, mas a comunidade LGBT muitas vezes fica sem perspectiva, nos colocam muitas vezes de um lugar subalternizado, né, corpos de mulheres também, né, corpos femininos. Então a gente sempre está sendo, né, corpos negros, corpos indígenas, né, essa invisibilização sempre foi muito difícil. Então, acho que ali a gente entender esse lugar de acolhimento, de uma rede de afeto, de fortalecimento e de uma nova perspectiva. Então, Lamas e Tempestade é para falar de prosperidade, de continuidade, de existência e o quanto que eu acredito na vida de uma outra forma. Eu falei muito de dor em todos os meus solos, né? Porém da ditadura, sobre torturas. Então, agora eu quero falar de alegria como uma forma de resistência.
E tem data já para estreia? Eu sei que tá cedo, vocês estão na residência, mas já tem alguma expectativa? Tem uma expectativa sim, a gente tá para estrear, a gente tá fechando ainda a agenda, mas algumas datas já estão certas, então eu vou circular nessa Bom Sucesso, na Adamastor, no final de julho. Então tem datas já, tipo dia 26 e 27 no Sucesso de julho, e no dia 30 e 31 na Adamastor. Aí depois vocês acompanham as redes, porque vai vir mais, vai vir a Uhum. divulgação. Na residência artística, quem quiser ainda trocar artisticamente comigo, né, sobre minha orientação, ou criar algo, né, ainda está aberto, né, a gente tem as aulas de dança contemporânea e performance à sexta-feira, das 3 às 5 da tarde, no Adamastor, à sexta-feira. As inscrições também estão abertas, tudo isso E é só, livre, né? assim, não precisa ter um conhecimento Não, prévio de não precisa, dança? não. Porque a ideia é exatamente isso. Eu acredito muito que o encontro, ele traz um processo de escuta, fortalecimento, como eu coloquei, e aprendizado, né? Então, não é só um lugar de troca, mas de partilha. A pessoa pode vir um dia, né? Uhum. Até o dia 19, a gente vai estar lá acolhendo. Então, acho que é isso, né? Essa formação de trocas, Nata, né? você falou um pouquinho sobre a sua experiência na Escola Viva, você atuou como artista orientador, né, acho que até recentemente. Fala um pouquinho desse trabalho também, como é que foi ter essa troca, porque é um lugar de fomento, né, você falou um pouco que é preciso ter mais fomento dentro da cidade, do estado, do país, de qualquer forma, a dança é um setor difícil na arte, mas a Escola Viva é um lugar que ainda fomenta esse tipo de arte na cidade. Como é que foi fazer parte desse projeto? Foi um sonho, uma realização de um grande sonho. Porque eu vi a Escola Viva ser criada. É uma lei municipal, para quem não sabe também, né, a escola, feito por muitas mãos, né, acredito eu, e passou por muitos processos, né, quem sabe, quem viveu sabe que havia um projeto político pedagógico até um determinado período, né, Escola Livre, para quem não sabe, eu acho que é interessante Hum. contextualizar, ela é feita pelas pessoas, né, então não é um curso regular igual eu fui formado na ETEC de Artes, que tem um técnico, que tem aquela grade Uhum. curricular mais fechada. Então, ela acaba proporcionando uma certa autonomia do artista orientador da sua especialização, dar o seu conhecimento, ao mesmo tempo respeitando esse lugar de horizontalidade, onde a gente vai fazer a escuta desse coletivo, desses formandos, formados, ali, nesse período, né? Bem muito jovens, né? Porque a gente está falando de uma escola Uhum. que recebe a partir dos 16 anos as inscrições. Passam por um processo de seleção, onde também quem seleciona são os artistas orientadores. Então, teve um processo assim de retomada, até onde eu sei, né? Depois pós-pandemia, que aconteceu online. E aí, o presencial pós-pandemia foi com a minha geração, vou pôr assim. E foi uma grande alegria. Por um bom tempo foi, independente das questões estruturais que são bem difíceis, né? Eu posso falar um pouquinho disso, bem breve. Mas eu digo no sentido de ser reconhecido na cidade, né? De poder, eu sempre falei de acreditar em sonhos, né? Eu sempre discuti muito com meu pai, que ele falava, você quer ser empresário, você deveria ser, ele fala assim, né? Você deveria ser empresarial, não sei o quê, sair desse ramo aí das artes, né? A gente teve sempre algumas discussões nesse sentido. E eu sempre falei, eu sou alguém, ser projetista, né? Mecânico, automotivo, projeta carro, avião, o que quiser. E o projeto Sonhos, né? O projeto Continuidade. Então, eu dou aula especificamente mais para as crianças, né? De 5 a 14 anos. Então, quando foi para Escola Viva, falar com jovens e adultos foi uma outra experiência. E, e aí continuar ainda dizendo, olha, se eu conseguir, vocês também podem. Eu acredito em vocês. E às vezes a gente o que mais precisa é isso. Muitas das vezes ali na orientação, depende do jeito como você conversa com as pessoas, você destrói a possibilidade, né, dela continuar acreditando que ela pode. Então, para mim foi isso, assim, a Escola Viva, né? Porque demais a gente sabe as dificuldades, né, que carece estrutura, a dificuldade das reformas do espaço público, a falta de um espaço estruturado, pensado em escola, porque é uma escola, por mais livre que seja, né? Uhum. Ela tem regras, ela tem uma estrutura. E isso precisa ser olhado, precisa ser cuidado. É fundamental, nos carece ter uma arte cênica, uma escola de arte cênica na cidade que esteja olhando para a cultura artística, né? Porque a cultura é muito rica em muitos aspectos, né? Ela é muito ampla. Então, a Escola Viva para mim é isso, é que ela continue viva, né? E é um projeto de lei. Então, existem verbas públicas, enfim, muitas questões aí para
para dar continuidade. Inclusive, as inscrições estão abertas, né? Se eu não me engano, até julho. Para quem quiser também ser artista orientador, eu super recomendo, né? Eu não sei se eu vou me inscrever, mas eu acho que é muito importante a gente continuar ocupando esses espaços, né? Porque se a gente não ocupa, as coisas se acabam, né? Então, acho que é isso. Nata, então nosso tempo está acabando, estamos terminando, passa rapidinho, muita coisa para falar. E eu queria que você deixasse um recadinho final para o nosso telespectador também, conhecer um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho das coisas que você produziu, os seus arrobas, o que você quiser deixar de recado. Agradeço. Então vamos lá, para quem quiser me conhecer, saber mais do meu trabalho, de todas as materialidades as quais eu comentei, né? Então tem livros, né? O livro Piapuru, enfim, tem outras materialidades que estão disponíveis, né, para download. Para apoio material artístico-pedagógico, para a rede de educação também, né, não só. Também eu tenho esses livros aqui, os quais eu comentei, que conta a história dos meus avós, né, da minha família, nessa parte de resistência, que, enfim, tem a Torre, Presídio Tiradentes, Infância Roubada também tem disponível. Tem outros vídeos, né, como eu falei, fui uma pessoa que fez muito festival, essas coisas todas, ela tá disponível lá. Então, meu arroba é Neumann Produções. Tá? É Neumann, tá? Neumann, tá bom? E aí lá vocês vão poder ter acesso a toda a materialidade, inclusive me chamando no contato, querer saber mais sobre mim, enfim, eu sou uma pessoa super disponível, né? E tô aí aberto a convites, né? Eu vou aproveitar e queria falar um pouco sobre autodescrição, né, da acessibilidade, né? Então, eu fiz uma make aqui diferenciada, é uma make artística, tá, gente? Eu ainda não tenho barba, tá? Mas acho que é importante, porque uma das coisas que eu tô estudando, inclusive no meu processo artístico, né, da Lamas Tempestade, é um pouco da cultura queer, cultura drag, né? Então eu decidi trazer um pouco esse lugar, esse glamour aqui, e ainda tô experimentando, né? Então essa barba aqui que vocês estão vendo, né, essas makes, né, de brilho, tudo isso é um processo de estudo artístico, tá? Eu sou uma pessoa branca, tenho o cabelo curto, tô usando anéis, né, uma camisa branca, que tem aqui alguns brilhos também. E é isso, né, tô aqui sentada nessa cadeira, na Casa do Povo, né, que é muito importante a gente estar ocupando a Câmara Municipal de São Paulo e de Guarulhos e todos os espaços políticos da cidade e de todo o Brasil, né, que a gente continue, porque senão as coisas se acabam, né, a gente tem que estar continuando aí lutando pelos nossos direitos e também criando, né, gente, nossas possibilidades de existência e também criando outras maneiras aí também de perspectivar a vida. Assim. Então Legal. É isso, eu queria agradecer aqui Obrigada. o espaço, tá, de vocês, acho que é isso, A gente né, que agradece reconhecimento. Sua participação aqui com a gente, esse foi o ponto de vista de hoje. A gente conversou com Nata Neumann, que é produtor cultural daqui da cidade, multiartista, da dança, das artes cênicas, arte e educação. Então, foi um prazer receber vocês aqui com a gente no Ponto de Vista. A gente se vê no próximo programa. Até mais.